Olá, meu nome é Walter Coutinho, sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica da Universidade Federal de Berlândia. Venho aqui apresentar o artigo Avaliação dosimétrica de uma fonte radioativa didática de ameriço 241 por meio de simulação computacional utilizando o método de Monte Carlo. Esse artigo foi escrito em conjunto com os alunos Otávio Joaquim Tavares, Lucas William Gonçalves de Souza, César Augusto Silva Cardoso Assis e os professores doutores da UFO, Ana Paula Perini, William de Souza Santos e meu orientador, Lúcio Pereira Neves. A motivação para a realização desse artigo surge durante o ensino de radiações ionizantes no nosso laboratório. Mesmo utilizando equipamentos e proteções adequadas, nos questionamos qual seria a dose de radiação recebida pelos usuários do laboratório. No ensino de radiações ionizantes, contamos com fontes artificiais de radiação, como o raio-x, ou fontes naturais de radiação, como essa fonte de ameriço 241. Ambas essas fontes são didáticas e foram construídas para serem usadas em laboratório. No nosso artigo, iremos focar na fonte de ameriço 241. Para realizar o mapeamento das doses no laboratório, podemos utilizar equipamentos como dosímetro ou a câmara de ionização. Porém, iremos utilizar aqui a simulação computacional. Com a simulação computacional, podemos obter estimativas confiáveis das doses recebidas de forma prática e econômica. Através da simulação computacional, podemos construir geometrias que representem cenários diferentes ou lugares diferentes. Podemos utilizar fontes de radiação diferentes, com níveis de energia diferentes também, e objetos simuladores antropomórficos virtuais representando os seres humanos. Para realizar a simulação, utilizaremos o método de Monte Carlo. O método de Monte Carlo utiliza amostragem aleatória combinada com funções de probabilidade para descrever um fenômeno físico. Para explicar melhor como ele funciona, temos aqui o cálculo de área. Queremos calcular a área desse menor quadrado, que está dentro desse maior quadrado, e são alocados 1000 pontos de forma aleatória. Verificamos que desses, 250 pontos estão nesse quadrado menor. Assim, podemos dizer que a área dele corresponde a 1/4 do quadrado maior. Para fazer a simulação, utilizaremos o software MCNP Monte Carlo N-Particle, versão 6.2. O MCNP ele foi elaborado e é mantido pelo Laboratório de Los Alamos, nos Estados Unidos. O MCNP ele é reconhecido internacionalmente pela análise de transporte de nêutrons e raios gama. Para caracterizar o nosso ambiente de simulação, utilizaremos como exemplo uma prática realizada no laboratório, uma prática de física nuclear. Temos aqui a fonte de ameriço, um tubo Geiger segurado por um tripé numa bancada de aço, essa bancada fixada numa parede de cimento baritado. Temos aqui a visão geral da sala. Propomos a simulação de 2 cenários. Num deles, não há nenhuma barreira entre a pessoa e a fonte, e em outro, há um anteparo blindado. Fizemos esses 2 cenários para verificar o quão é eficiente a utilização do anteparo, o quão menos de radiação, de dose, irá receber a pessoa que estiver realizando o experimento. Também foi colocada uma câmara de ionização para calcular o kerma do ar e assim conseguimos calcular o coeficiente de conversão efetivo. Foram adicionados 2 objetos simuladores antropomórficos virtuais, um Mesh3 representando um homem adulto e um Fast3 representando uma mulher adulta. Esses objetos
foram construídos pelo Grupo de Dosimetria e Instrumentação Nuclear do Departamento de Energia Nuclear da Universidade Federal de Pernambuco. Na nossa simulação, fizemos 3 cenários diferentes, onde o objeto está a 50 centímetros da fonte, a 100 centímetros da fonte e a 150 centímetros da fonte. Combinando com os cenários que há o anteparo e não há o anteparo, temos 6 simulações para cada objeto, totalizando 12 simulações no total. Essa tabela mostra um compilado dos nossos resultados. Temos aqui a média do coeficiente de conversão efetiva do objeto simulador MESH e FASH no cenário sem anteparo e com anteparo para as distâncias propostas. Verificamos que no cenário sem anteparo, ao nos afastarmos de 50 para 100 centímetros, a dose recebida diminui de 35,4 para 8,2 microsievert. Esse valor representa uma diminuição de 77%. No cenário com anteparo, ela diminui de 5,8 para 1,4, o que corresponde a uma diminuição de 75%. O cenário onde há a maior diminuição é quando, a 50 centímetros da fonte, utilizamos o anteparo. Nesse cenário, há uma redução de 84% da dose recebida. Considerando os outros cenários entre utilizar o anteparo e não utilizar o anteparo para as referidas distâncias, temos uma diminuição de 83% e de 75% para 150 centímetros da fonte. Verificamos que o órgão mais radiosensível e que contribui mais para o coeficiente de conversão efetiva é a mama, em ambos os objetos simuladores. O cenário em que a mama menos contribui no valor total do coeficiente de conversão efetiva é quando o objeto simulador feminino está a 50 centímetros da fonte e utilizando um anteparo blindado. Nesse cenário, ela contribui por volta de 80% de toda a dose recebida. Nos outros cenários, a mama contribui por aproximadamente 90% da dose recebida. Chegamos à conclusão que a utilização do anteparo ela é eficiente para a diminuição da dose recebida numa prática de laboratório e que o aumento da distância do experimento também é efetivo para diminuir a dose recebida. Podemos concluir que o uso das duas soluções combinadas é a situação onde há a menor dose recebida pelo usuário do laboratório. Gostaríamos de agradecer ao Dr. Richard Kramer por gentilmente fornecer os objetos simuladores antropomórficos virtuais. Este trabalho foi parcialmente financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG, e fica aqui o meu contato e as minhas referências. Muito obrigado.